Não tem nem mais como defender a Lumena, né? A gente percebe que ela faz a militância dela de forma bastante conveniente, ela só milita quando convém a ela, e quando algum amigo dela faz alguma coisa mais complicada, ela não faz nada e deixa pra lá. E às vezes ela foi agressiva, principalmente com o Lucas, mas tem uma coisa que ela faz que eu acho que a gente precisa conversar, porque está presente em várias pessoas, várias coisas que ela faz estão presentes em várias pessoas, mas tem uma coisa que é muito complicada que ela faz, que mesmo quando ela está certa, ou quando ela está parcialmente certa, impede que as pessoas entendam o que ela fala e só faz tudo o que ela faz virar ainda mais alvo de deboche, que é a fala academicista da Lumena. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se esse é o primeiro vídeo por aqui, ou se você já assistiu outros vídeos e ainda não é inscrito ou não é inscrita, só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais. Você vai receber notificação quando tiver vídeo novo e vai ajudar o YouTube a mostrar esse vídeo para mais gente, para mais pessoas participarem das nossas conversas. E hoje eu quero falar dessa questão. Primeira coisa, não é errado e é legal saber falar de uma forma um pouco mais rebuscada, é realmente maneiro. Eu acho que a Lumena tem um domínio da língua portuguesa que poucas pessoas têm. E eu acho, assim, parabéns para a Lumena, de fato. Só que o domínio da língua portuguesa, ele não passa apenas por saber falar de determinada forma, com outras palavras de uma forma mais bonita ou até mais difícil, porque a língua, a gente tem que entender a língua como uma ferramenta de comunicação. Então o objetivo da língua é fazer a gente se comunicar, fazer o outro entender a gente, ou o outro sentir algo. Na questão da arte, né? Tem isso aí. Então a gente tem que saber com quem a gente está falando, qual o contexto que a gente está falando, e muitas vezes eu percebo que isso falta na Lumena. Quando você vai para um Big Brother, você vai para um programa que passa no horário nobre da maior emissora de televisão deste país. É um programa que é visto por milhões de pessoas. E quem não assiste ao vivo, depois pode assistir no pay-per-view, ou então ver os vídeos que estão na internet, ou acaba sabendo do que acontece no programa. Então, se você tem um recado para passar na Rede Globo, você tem que entender que não é só o seu grupinho do mestrado que vai ouvir isso. Quem vai ouvir é a galera da periferia também, é a galera que mora lá no norte, lá no sul, no interior do Brasil, no nordeste, sudeste, centro-oeste, em todos os lugares. Gente muito rica, gente muito pobre, gente muito estudada e gente analfabeta. Então, quando a gente vai falar na Rede Globo, a gente pode até falar de determinados assuntos. Aqui eu não vou entrar no mérito de se ela está correta ou errada, muitas vezes ela sim está errada, mas quando você tem um recado para passar, você tem que estar preocupado se as pessoas que vão ouvir o seu recado vão entender. Quando ela fala, por exemplo, uma mulher fenotipicamente preta, preterida em favor de uma mulher fenotipicamente branca, que foi convocada, inclusive, à vontade de não estar mais ao programa. Ela poderia muito bem ter falado: eles preferiram a mulher branca à mulher preta e a mulher preta que saiu do programa. Muito mais fácil. E todo mundo entende. E aí todo mundo resolve o que acha, se entende, se não entende. Esse problema, ele está muito presente no meio acadêmico, que é o que? A galera que faz graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, que muitas vezes faz a sua comunicação de forma muito inacessível para quem está fora da academia, do meio acadêmico. Às vezes você vai ler um livro, um artigo, e você não consegue compreender, porque ele está escrito com estruturas muito difíceis de entender, com palavras muito complicadas de entender, às vezes nem as palavras, mas a forma que a frase é montada, porque aí fica parecendo que a pessoa escreveu difícil, ela é mais inteligente. Galera, inteligente não é quem escreve difícil, inteligente é quem consegue passar a sua ideia para o máximo de pessoas possível. As pessoas mais inteligentes que eu conheço conseguem falar desde o porteiro do prédio que não completou o ensino fundamental até a pessoa que fez pós-doc. A inteligência real é você conseguir passar a sua informação, sua inteligência, seu recado para o máximo de pessoas possível.
E quando a gente fala de meio acadêmico, de mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente tem que entender que eles acontecem dentro de instituições públicas, né, estaduais, federais, etc. Ou seja, eles funcionam a partir de dinheiro de impostos. Então, eles são investimento do Estado na educação. Então, é algo que tem que devolver algo para a sociedade. Por isso que existe um processo seletivo para botar as pessoas mais bem preparadas ali. E aí, quando você faz mestrado, doutorado, você vai lá e propõe o que você quer estudar. E aí tem muito de será que vai devolver para a sociedade o que está sendo investido nessa pessoa? Então, falta muito para a academia, e isso assim, eu não sou do meio acadêmico, mas isso é algo que muitas pessoas do meio acadêmico me falam. Falta muito para o meio acadêmico entender que eles não são um clubinho da elite intelectual, mas que eles são um grupo que precisa devolver coisas à sociedade, que precisa ser mais acessível à sociedade. Não quer dizer que você tem que banalizar o discurso. Algumas coisas podem ser mais difíceis de entender, mas outras coisas você pode muito bem fazer escolhas na forma como você escreve, na forma como você se expressa, para que mais pessoas consigam entender do que você está falando. É possível ser profundo, ser inteligente, falar de coisas, de conceitos até complicados, sem precisar de uma linguagem inacessível à maioria das pessoas. E é isso que acontece na academia, é isso que acontece nas falas da Lumena. Muita gente, eu vejo no meu Twitter falando que a Lumena fala como se estivesse escrevendo um TCC, e é isso. E é muito triste que os nossos TCCs precisem ser escritos de uma maneira que as pessoas que não têm o privilégio de ter uma vida acadêmica consigam entender. Porque tem muita discussão interessante acontecendo no meio acadêmico, sabe? Muita coisa profunda, seja na área das ciências biológicas, seja na área das ciências exatas, seja na área da tecnologia, seja na área das humanidades. Tem muita discussão muito relevante acontecendo que a gente podia estar se beneficiando muito enquanto indivíduos, enquanto sociedade, coisas que realmente podem mudar a vida das pessoas se a gente for aprender. Mas muito pouco dessas coisas acaba sendo acessível, muito também por causa da linguagem. É claro que existe o lugar certo para falar de cada coisa. Por exemplo, se você vai falar com uma galera acadêmica, você pode se dar o luxo de falar de uma maneira um pouco mais rebuscada ali dentro, num grupo, numa palestra, etc. Mas se você for falar com pessoas mais simples, com pessoas que não têm tanto estudo, você precisa adaptar o seu discurso. Se a Lumena for fazer um documentário voltado para a comunidade acadêmica e ela quiser falar dessa forma, muito provavelmente todo mundo vai entender e acredito que até que ela tenha coisas bem relevantes para falar nesse documentário. Mas não é a forma de se falar na Rede Globo. Não estou falando nem de tom, estou falando de escolha de palavras. Não é a melhor forma de uma pessoa escolher se expressar para milhões de pessoas na maior emissora do país. Ela perde com isso a oportunidade de se fazer entender por pessoas. E quando a gente não entende como a pessoa fala, não as palavras, mas a construção, a ideia que ela quer passar porque está muito difícil, acaba virando aquele personagem da Praça é Nossa, que era o político que começava a enrolar e ninguém entendia nada que ele falava, vira um grande alvo de deboche. E aí a Lumena fica virando uma caricatura do militante, e aí vai ter gente que vai dizer que ela não é militante, que ela é. Depois eu até vou fazer um conteúdo falando de o que realmente é militante. Mas assim, oficialmente, a gente não pode colocar o que ela está fazendo lá dentro como militância, mas no nosso entendimento geral do que é militância, sim, é militância. E quando falam que ela milita errado, e eu não acredito que eu concordei com a VTube quando ela falou isso, quando falam que ela milita errado, é não só por ela, às vezes, problematizar umas coisas que não fazem tanto sentido, também por ela não problematizar coisas que ela deveria problematizar, como o fato de pessoas como o Projota dizerem que o Gil, que é da mesma cor que o Projota, não é preto, e também pela forma que ela escolhe se expressar, que acaba sendo pouquíssimo efetiva. E olha, o que a Lumena está fazendo acaba sendo um desserviço, porque sempre houve pessoas que não queriam ouvir o que a gente estava falando, que a gente faz um discurso problematizando alguma coisa, tentando empoderar as pessoas, e umas pessoas se incomodam e não querem ouvir e querem deslegitimar o que a gente fala. E essas pessoas sempre encontraram qualquer desculpa para deslegitimar, para evitar conversas que sejam desconfortáveis para elas,
e para continuar com seus privilégios. Essas pessoas agora têm mais um escudo imenso, que é se esconder atrás dos erros da Lumena, de usar os erros que a Lumena comete para justificar o fato de que não vai ouvir, não vai entrar na conversa e não vai modificar seu jeito de ser. Então qualquer coisa que uma pessoa fala se sua atitude é racista, é gordofóbica, etc e tal, vai ter alguém, pelo menos nos próximos meses, falando: ia lá, tá igual a Lumena. E isso é, acima de tudo, insuportável e consegue ser mais desonesto que as atitudes que a Lumena está tendo dentro da casa. Então, melhorem. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, no botão do joinha. Não esquece de se inscrever no canal. E se você conhece alguém que pode gostar dessa conversa, manda o link desse vídeo para essa pessoa lá no WhatsApp, e aí mais pessoas vão participar desse papo aqui nos comentários, que eu adoro responder. Tá bom? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!